Como saber se um ano é bissexto no Excel utilizando fórmulas? Como saber se um ano é bissexto no Excel utilizando VBA? Então, na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando duas formas de saber se um ano é bissexto no Excel utilizando fórmulas e o Visual Basic for Application, o VBA. Então, observe, ó, aqui eu tenho alguns anos e aqui com fórmulas eu vou estar identificando se esse ano é bissexto e também com VBA também vou identificar se esse ano ele é bissexto. Então, observe, ó, eu tenho aqui as duas formas, eu vou dar um duplo clique aqui na minha alça e observe, ó, automaticamente aqui ele já me registrou quais anos são bissextos. Legal? Então, vamos aprender passo a passo como descobrir se um ano é bissexto no Excel utilizando fórmulas e o VBA. Então, peço a você que já deixa aquele gostei, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil a você e o seu gostei tanto me ajuda como eu entendo que você gostou do conteúdo. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar clicando nesse botãozinho vermelho e se inscrevendo agora. Assim você aprende Excel de forma gratuita, como mais de 19.100 pessoas têm aprendido Excel com o nosso canal Programador Excel VBA de forma gratuita todos os dias. Então ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve agora. Se já é inscrito, o meu muito obrigado e vamos aprender agora do zero como descobrir se um ano é bissexto utilizando fórmulas e o VBA. Então, para a primeira forma de descobrir se um ano é bissexto, eu vou utilizar fórmulas e eu vou utilizar a função C combinada com a função OU, combinada com a função MOD. Então, eu vou utilizar a função C, função OU, a função E e a função MOD para descobrir se um ano é bissexto ou não. Então, vamos lá. Ó. Igual aqui. Bom, primeira coisa, eu vou verificar, vou fazer aquele teste lógico e abro o meu parênteses. Então vamos lá. O nosso teste lógico nada mais é do que eu vou comparar um valor. Se ele for verdadeiro, ele vai fazer uma coisa. Se ele for falso, ele faz uma outra coisa. Então vamos lá. Quem é que eu vou estar comparando? Então, antes de eu fazer essa comparação, eu vou utilizar, antes de tudo, a função OU. Ou seja, ó, observe, ó, a função OU verifica se um argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Ó. Ao utilizar a função OU, vou abrir meu parênteses e observe que eu posso passar mais de um teste lógico para ela. Então, o que eu vou estar apontando aqui para a função OU? Dentro da minha função OU, eu vou utilizar agora a função MOD. E observe, ó, a função MOD ela é bem interessante. Ó. Retorna o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. O que isso quer dizer? Bom, vamos imaginar aí que eu quero dividir 3 por 2. Perfeito? Ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar o número 1, porque a função MOD me diz o quê? Retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. Então, eu estou dividindo quem? Eu estou dividindo esta célula aqui do lado, que é a célula do ano, pelo divisor, por exemplo, divisor 2, por exemplo. Então, a resposta será o quê? A diferença, a sobra, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer aqui ó, com a função MOD? Abro o meu parênteses da função MOD e eu vou apontar para essa célula aqui, a célula que contém o ano. Ponto e vírgula. E aí eu vou passar o divisor. Observe, ó. Então, o meu divisor será quem? Bom, para que eu possa passar esse parâmetro do divisor, eu acho interessante a gente consultar aqui a documentação da Microsoft para que você entenda por que eu vou utilizar esses valores. Então observe aqui, ó, na descrição desse vídeo, possivelmente no comentário fixado, eu vou deixar o link aqui da documentação que eu estou utilizando aqui da Microsoft. Então observe, ó, informações adicionais. O sistema de dados usados pelo Excel é baseado no calendário gregoriano, estabelecido pela primeira vez lá em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Então observe, ó, o que é que nos interessa aqui, ó? No calendário gregoriano, um ano normal consiste em 365 dias. Como comprimento real de um ano sideral, o tempo necessário para a Terra girar uma vez sobre o Sol é, na verdade, 365 dias, 24,25. Ou seja, um ano bissexto de 366 dias é usado uma vez a cada 4 anos para eliminar o erro causado por 3 anos normais mais curtos. Qualquer ano que seja uniformemente divisível, observe, ó, por 4. Aqui ele cita alguns exemplos. 1988, 1992 e 1996 são anos bissextos.
Ou seja, ó, qualquer ano que seja uniformemente divisível por 4 é considerado um ano bissexto. No entanto, observe aqui no parágrafo abaixo, ó, no entanto, ainda há um pequeno erro que deve ser contabilizado para eliminar esse erro. O calendário gregoriano estipula que um ano que é uniformemente divisível por 100, 1990, 1900, por exemplo, é um ano bissexto, apenas se também é igualmente divisível por 400. Então vamos lá ao que interessa. Ó. Por essa razão, os seguintes anos não são bissextos, é que ele cita os anos que eu coloquei lá na nossa planilha. Ó. Isso porque eles não são uniformemente divisíveis por 100, mas não, eles são uniformemente divisíveis por 100, mas não por 400. Então, entenda uma coisa, para que eu possa saber se um ano ele é bissexto, ele vai ter que ser divisível por 100 e pelo 400. Os seguintes anos abaixo, ó, 1600, 2000 e 2400, são divisíveis por 100 e por 400. Então, entendido esse conceito, o que é que eu vou estar fazendo aqui ó, com a função mod? Bom, eu vou verificar se esse carinha aqui, o ano, eu vou passar o meu divisor. O meu primeiro divisor será o valor 400. Se o resultado dele for igual a 0, ponto e vírgula, eu vou fazer uma outra comparação. Ou seja, se for isso ou se for aquilo, beleza? E agora eu vou utilizar a função e. Observe, ó. Dentro da minha função e, eu vou utilizar novamente a função mod. Ou seja, vai ter que atender esse primeiro parâmetro e atender esse segundo parâmetro. Ó. E eu vou pegar quem? Eu vou pegar o próprio 1700, que é este ano, e vou também passar o divisor 4. Então, ele também vai ter que atender esse segundo critério. Ó. Se a minha resposta for igual a 0 da função mod, ponto e vírgula, eu vou avançar para a minha terceira condição. Ó. Novamente, eu vou utilizar a função mod, abro meu parênteses e vou passar novamente o mesmo ano. Ó. Então, lembre-se, ele tem que atender os 3 parâmetros que eu vou estar passando aqui. Ó. Bom, e aí o que eu vou estar fazendo? Agora eu vou verificar se ele é divisível por 100. Ó. E se a resposta é diferente, agora observe, ó, se ela é diferente de 0. Fecho o parêntese e fecho o meu segundo parêntese. Agora eu fechei o segundo parêntese aqui da função mod. Ó. Ponto e vírgula. Se essas condições forem verdadeiras, ele vai retornar o que para mim? Que o ano é bissexto. Então observe, ó, ano bissexto. Fecho aspas duplas. Ponto e vírgula. Agora eu vou entrar dentro da condição falsa da função C. Se não atender esses parâmetros, o ano não é bissexto. Então eu vou colocar aqui o texto. Ó. Entre aspas duplas, já que vai ser um texto. Não é bissexto. Deixa eu corrigir aqui o nosso texto. Não é bissexto. E fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses. A priori pode parecer um pouquinho complexo, mas se você olhar novamente a documentação da Microsoft, vai ficar bem mais fácil. Se você fizer a função mod separadamente, também vai ficar mais fácil você entender, beleza? Então, vou dar aqui um Enter. E eu vou lhe mostrar a mesma coisa utilizando o VBA. E aí você vai ver se é mais fácil utilizar a fórmula ou se utilizar uma função com o VBA. Então, observe, ó, não é bissexto. Exatamente como diz aqui a documentação da Microsoft. Ó, 1700 não é considerado bissexto. Ó. Por essa razão, os seguintes anos não são bissextos. Ó, 1700, 1800 e por aí vai. Ó. Bom, se eu vier aqui nas minhas fórmulas, ó, se eu clicar aqui nessa opção inserir função, observe, ó, essa condição aqui é falso, então, obviamente, retornou o quê? Ano bissexto, ou ano não é bissexto. Ó, retornou lá, o ano não é bissexto. Ó. Então, vou fechar aqui o meu parênteses. Então, vamos lá. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe que agora ele já fez aquela verificação. Ó. Ou seja, ele já verificou quais anos são bissextos e quais não são com essa única fórmula. Bom, e agora como é que eu vou fazer isso com o VBA? Bom, a gente vai criar uma função. Observe nesse momento, ó. Vamos criar uma função. Se eu colocar aqui, ó, igual a bissexto. Observe que já aparece para mim aqui, ó. Isso aqui é uma função que não é nativa do Excel, é uma função criada por nós, beleza? Então, se você colocar igual bissexto, não vai aparecer ainda para você. Você vai aprender agora a criar do zero comigo.
Peço já que deixe aquele gostei. E aí você vai estar nos ajudando a fazer com mais conteúdos como este. Então vamos lá, vamos fazer do zero para que essa função possa aparecer aqui para mim. Conforme eu coloco igual, ao for digitar, ele já vai me auxiliando. Então, nesse momento eu já apaguei a função. Observe, ó, se eu vim aqui digitar bi, ele não mais me aparece. Ó. Então vamos lá fazer do zero. Ó. Bom, eu posso tanto clicar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, como eu posso estar pressionando o Alt mais F11. Ó. Então vou fazer aqui, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Bom, o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Vou clicar na guia inserir e vou inserir um módulo. Ó. Bom, dentro desse módulo a gente vai criar a nossa função. E eu vou utilizar, já ali adiante, que eu vou criar uma função do tipo boolean, ou seja, do tipo verdadeiro ou falso. Ó. Então, para criar uma função é bem simples. Ó. Vou colocar o meu function e o nome da minha função. E o nome dela será bissexto. Então, vamos colocar aqui, ó, bissexto. E aí, eu vou dizer que essa minha função ela vai ter um parâmetro, ou seja, vai ser aquela célula que eu tenho que passar como parâmetro para ela verificar se será bissexto ou não. Então, vou criar ela aqui, ó, a minha variável ano, e vou dizer que ela vai ser do tipo, deixa eu voltar aqui a janela do VBE, e vou dizer que ela vai ser o quê? Desenvolvedor Visual Basic, e vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E aí eu posso fechar o meu parênteses, ou seja, eu estou basicamente criando uma variável entre parênteses e estou dizendo que ela é do tipo inteira. E aí vou classificá-la do quê? Do tipo boolean. Ou seja, essa função aqui vai verificar se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. E observe, ó, ao dar um enter, ele já me acrescentou o end function porque ele já reconheceu que eu estou criando uma função. Bom, e aí o que eu vou estar fazendo? Ó? Se eu vier agora, se por acaso ó, eu vier agora e colocar aqui, ó, igual a bissexto, observe que ele já me aparece. Ó. No entanto, se eu vier aqui, ó, bissexto, como ele não é uma fórmula nativa do Excel, ele não vai me passar aqueles parâmetros me pedindo que eu devo fazer, beleza? Simplesmente ele só vai fazer o que eu vou determinar dentro da nossa função. Então, qual é o parâmetro? Eu tenho que puxar o ano. Ó. Por exemplo, eu tenho que puxar a célula que tem um ano. Ó. Cliquei sobre ele. Ao fazer isso, eu vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe que nada vai acontecer por enquanto, porque eu ainda não concluí a minha ação, não concluí a nossa função. Ó. O tipo definido pelo usuário não foi definido, beleza? Mas basicamente é isso que ela vai fazer. Ó. Vou dar um OK. E vamos agora continuar a nossa função. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer que o meu bissexto, ele vai partir do quê? Ele vai partir do valor falso, ou seja, ele vai partir dizendo que não é bissexto o ano. E aí, claro, ele vai fazer uma verificação e se o ano for bissexto, ele vai dizer que é true, ou seja, ele vai aparecer lá o valor verdadeiro para os anos que forem bissextos. Então, basicamente eu vou fazer algo parecido com isso aqui, ó. Aqui eu utilizei a função C combinada com a função ou combinada com a função mod. E aqui eu vou utilizar simplesmente só a função C, a if, que seria o nosso C. Então, if quem? If a minha variável ano, que é essa variável aqui que eu declarei do tipo integer. Então, vou verificar o quê? Se o meu ano, a função mod, que você já sabe o que ela faz, e vou verificar se o meu ano, ele é utilizando a função mod, utilizando aqui o nosso número 4, se ele é igual a 0, ou seja, basicamente eu estou pegando o ano e estou verificando se ele é divisível por 4 e se retorna 0. Então, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele também vai fazer uma outra situação aqui para mim. Ó. Vou utilizar uma outra função C. C, o meu ano, utilizando a função mod. E agora vou passar aquele parâmetro 100. Você já viu lá na documentação da Microsoft que para que eu saiba que o ano é bissexto, ele tem que ser divisível uniformemente por 100, por 400. Então, vou colocar aqui igual a 0. E então, ou seja, mais uma terceira condição. Ó. Se o quê? Se o ano, a função mod, for também divisível por 400 de forma uniformemente e o resultado for 0, então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, eu vou estar retornando bissexto igual a true. Ou seja, se atender essas condições, o ano vai ser bissexto. E aí eu posso colocar o quê? Ao fazer isso, eu posso colocar o nosso end if para fechar esse primeiro if aqui, ó, esse último if. Bom, se essa condição aqui, se por acaso ele passar por essa condição, eu vou verificar se ele vai atender esta. Ó.
E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou dar só um espaçamento aqui para que você não se confunda. Também vou dar uma tabulação aqui. Observe, ó. E aí o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou colocar o nosso else. Ou seja, se não atender isso, pode ser que ele atenda o que estiver abaixo. E aí eu vou colocar o que? Bissexto. Se for igual a bissexto, então retorna true. Quando eu estiver debugando, vai ficar bem mais fácil você entender, beleza? Ou seja, se atendeu esse critério aqui, ele vai me retornar true. Se passou por ele, pode ser que ele retorne true aqui, ó. E se por acaso não atendeu os critérios, simplesmente ele vai dizer que o ano não é bissexto. Ou seja, lembre-se que ele começou como false, ó. Ele só vai ser bissexto se ele atender essas condições. Então vamos lá, vou colocar aqui o meu end if para fechar esse segundo if, até vou aqui identá-lo, observe, e vou agora fechar com o meu último end if para fechar esse primeiro if aqui, ó. Legal? Então vamos debugar agora. Primeiro vamos fazer sem precisar debugar, para ficar mais fácil, ó, a interpretação, a sua compreensão. Ó. Então se eu vier aqui, ó, igual a bissexto, eu vou apontar para qual célula eu quero verificar se o ano é bissexto. Apontei para essa célula. Simplesmente eu vou dar um enter. O tipo definido pelo usuário não foi definido. Vamos verificar possivelmente o que ocorreu aqui. Detalhe. Vou dar um ok. Se observarmos a minha variável aqui, integer, ela não ficou com a inicial maiúscula. Então possivelmente aqui eu digitei de forma, obviamente, errada. Ó. Agora sim, ó. As integer. Agora sim, eu a classifiquei de forma correta, beleza? Então vamos voltar novamente lá, ó. Igual a bissexto, ó. Vou apontar para a minha célula e vou fechar aqui o meu parênteses e vou dar um enter. Ó. Observe, ó, retornou falso, ou seja, esse ano aqui ele entendeu que não é bissexto, exatamente como a nossa fórmula. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe que rapidamente ele já identificou quais anos são bissextos e quais anos não são bissextos. Agora vamos tentar entender debugando o nosso código. Ó. Vou apagar isso daqui e vamos fazer novamente para essa célula aqui, ó. Então vou fazer o que? Vou colocar um ponto de opção aqui e vou simplesmente dar um enter aqui dentro da nossa fórmula. Quando ele acionar a fórmula, a função que acabamos de criar, ele vai parar naquele comandozinho lá onde eu coloquei aquele ponto de opção e aí a gente vai debugar o código. Vou dar um enter, ó. Observe, ó. Então vamos tentar aqui entender o que o código está fazendo, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu tentar reposicionar aqui. Então, como eu havia dito, ó, criamos aqui uma função chamada bissexto e eu estou passando como parâmetro uma variável chamada ano e a classificando do tipo integer. E estou dizendo que essa variável ela vai ser do tipo, essa função vai ser do tipo boolean, ou seja, do tipo verdadeiro ou do tipo false. E aí o que eu estou dizendo? Ó, que a minha variável bissexto, a minha função bissexto, ela parte do pressuposto que vai ser falso, ou seja, o ano não é bissexto, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Ele só vai deixar de ser falso se atender os parâmetros. E agora a gente vai estar debugando. Ó. Vou pressionar a tecla F8 para isso. Ó. Pressionei a tecla F8. E agora eu vou verificar aqui, ó, ano 1700. Ó. 1700 é exatamente o ano que está nessa célula aqui. Ó. E aqui está a função mod. Ó. Função mod. E está aqui o número 4, que é o meu divisor. Então, estou verificando se 2017... Estou verificando se 1700 é divisível por 4. E o resultado se ele é igual a 0. Ó. Então, se essa condição for verdadeira, observe. Ó. Se essa condição for verdadeira, possivelmente agora ele vai executar esta outra. Ó. Então, eu vou pressionar o F8. Ele vai vir para esta outra função e observe que vai acontecer. Ó. Se essa condição for verdadeira, ele vai agora executar a próxima. Ó. Executou agora a próxima. Essa condição é verdadeira. Se for verdadeiro, ele vai executar isso daqui para mim, ó. Ou seja, o ano vai deixar de ser falso, bissexto vai deixar de ser falso para ser true. Ou seja, ele vai dizer lá para minha célula que ela é um ano bissexto, ó. No entanto, se ele entender que não é bissexto, simplesmente ele vai ignorar isso aqui e vai avançar, ó. Observe, ó. Vou pressionar a tecla F8, ó. Já pulou para o end if, ou seja, não executou isso aqui. Ele entendeu que não é bissexto, veio para o... Já ignorou isso aqui para mim, ou seja, tanto na primeira tentativa como na segunda tentativa, ele entendeu que o ano não é bissexto, ou seja, não atendeu dois parâmetros. E aí ele veio para o meu end if, ó. End if, fechei o segundo if, o terceiro if,
finalizou. Ó. Se eu vim agora para uma outra célula, vamos colocar aqui, por exemplo, o ano 2020. Ó. Bom, observe que ele já chamou a nossa fórmula. Ó. E aí vamos normalmente debugar mesmo. Ó. Ano 2020, que é aquela célula que a gente está verificando. Ó. 2020, mod 4 igual a 0. Ó. Vou pressionar o F8. Ó. Vou pressionar novamente o F8. E observe, ó, ele ignorou isso aqui para mim. No entanto, ele entrou dentro do meu else. Ó. Lembre-se que a primeira verificação que eu utilizei lá, o exemplo de 1700, ele ignorou o else e já foi para o meu end if. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó. Possivelmente ele vai entrar dentro dessa função aqui, ó. Dentro dessa rotina. Pressionei o F8 e entrou exatamente. Ou seja, estava lá o nome falso, ó. E vai passar a ser verdadeiro. Ou seja, ele vai entender que o ano lá, 2020, é um ano bissexto. Ou seja, atendeu os parâmetros. Então deixa eu terminar aqui a função, tirar o ponto e a opção. Clicar aqui no nosso botão e observe, ele já apontou lá para mim que é verdadeiro. Ó. Ou seja, aqui eu utilizei uma formatação condicional apenas para apitar as células que correspondem a um texto, beleza? Então, observe, ó, o ano é bissexto. Se eu der um duplo clique na minha alça, ele já vai apontar os anos que são bissextos e os que não são. Ou seja, para que o ano seja bissexto, ele vai ter que, sei lá, observe, dentro da documentação normalmente da Microsoft, ó. Então, aqui está o segredo, ó. Observe, qualquer ano que seja uniformemente divisível por 4, observe, ó, divisível por 4 é um ano bissexto. É o que está dizendo aqui o texto, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Observe, ó, qualquer ano que seja uniformemente divisível por 4 é um ano bissexto. Por exemplo, aí aquele cita, ó, 1988, 1992 e 1996. São anos bissextos. Só que aqui ele abre um parênteses. Ó. No entanto, ainda há um pequeno erro que deve ser contabilizado. Então, não é somente todos os anos que sejam divisíveis por 4 que são considerados bissextos. Então, aqui ele abre um parênteses. Ó. No entanto, ainda há um pequeno erro que deve ser contabilizado para eliminar esse erro. O calendário gregoriano estipula que um ano que é uniformemente, ou seja, dividido por igual, por 100, por exemplo, ó, por 100, por exemplo, 1900 é um ano bissexto, apenas se também é igualmente divisível por 400, ou seja, ele tem que tanto atender a divisão por 100 de forma uniforme, como também por 400. E aqui ele cita os exemplos, ó, que não são considerados bissextos, e aqui ele cita os exemplos que são considerados bissextos. Ó. E aqui ele aponta, ó, isso porque eles são uniformemente divisíveis por 100, mas não por 400. Então, por isso que isso aqui são considerados anos não bissextos. E já aqui abaixo ele já aponta, ó, que esses anos aqui são considerados bissextos, por quê? Ó? Porque eles são uniformemente divisíveis por 100 e por 400. Então, praticamente, a gente só pegou o quê? Só pegamos o que diz a documentação da Microsoft e aplicamos lá na fórmula. E aqui ele tem então uma fórmula, observe, ó. Aqui ele tem um exemplo prático e aqui ele tem a formulazinha, basicamente, que a gente utilizou lá no nosso exemplo. No entanto, aqui ele está utilizando inglês, ó, beleza? Então, observe, aqui tem um if, que lembre-se, o if lá no Excel, que é nosso se, você utiliza o se na sua fórmula. Lá no VBA a gente utiliza o if. Então, basicamente, você basta trocar o if pelo se. O ou aqui é o ou. E aqui a função mod na fórmula e lá no VBA é a mesma função. E o end seria o é. Ou seja, basicamente só trocamos, ó. E aí aplicamos a fórmula lá dentro da nossa célula e ele me apontou se o ano é bissexto ou se o ano não é bissexto. Somente isso. Legal? Então, no comentário fixado eu vou deixar aqui a documentação da Microsoft. Peço que você possa ter deixado um gostei para que a gente está melhorando aquele código que criamos na aula passada para verificar se uma data era válida, se o dia, mês e o ano era válido. E possivelmente a gente vai pegar o que ensinamos na aula de hoje e replicar em um terceiro posterior vídeo. Mas para isso eu preciso que você deixe aquele gostei para eu entender que você gostou do conteúdo e que a gente adapte a outras necessidades. Se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar se inscrevendo clicando nesse botãozinho vermelho. A partir desse momento, ao se inscrever, você já está apto a assistir todos os vídeos do nosso canal de forma gratuita. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Se já for inscrito, o meu muito obrigado. Deixa aquele like para nos ajudar e eu entender que você gostou do conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.